Olá, nesse vídeo eu irei falar e mostrar e discutir sobre a instrução normativa do kombucha, que é a legislação brasileira que rege a questão dessa bebida aqui no Brasil. É, Recentemente eu fiz a compra de uma amostra, de uma bolacha ou de um scoop de kombucha. Ele já foi embalado, eu acredito que quem me vendeu no site do vendedor tá lá que está embalado, ele acredito que logo vai postar, e enquanto não chega eu estou estudando sobre o assunto. E eu achei um tema bem interessante, que é a questão da legislação dessa bebida, que é uma bebida que ela já é reconhecida, ela já é reconhecida mundialmente, mas aqui no Brasil o seu reconhecimento legal ainda é recente. Aqui eu estou na página do Diário Oficial do dia 28 de nove de 2018. Foi publicado uma portaria 103, no qual eles estavam abrindo um projeto, né, para poder fazer uma instrução normativa a respeito da bebida, para determinar o padrão de identidade e qualidade de kombucha. Então foi muito bacana porque eles fizeram uma consulta pública, teve lá um intervalo de tempo, um prazo de 75 dias, para quem quisesse participar, poderia dar a sua opinião, lógico, preencher uma ficha, tem todo um processo, um trâmite legal para isso, mas aqui no anexo eles trazem o que já era conhecido da bebida, que até então poderia ser comercializada, e tem algumas características bem interessantes, eles descrevem o que é bebida, enfim. E aí lá determinava, por exemplo, o pH entre 2,5, 2,5 e 3,5, a acidez titulável mínima era de 6%. Então isso aqui era o que a lei reconhecia até então como kombucha, caso alguém quisesse produzir essa bebida. E depois dessa consulta pública, saiu a instrução normativa 41. Eu vou até fechar essa anterior aqui e vou vir para aqui a 41 de 17 de setembro de 2019, ou seja, um ano depois, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou essa instrução normativa, que é a legislação que rege essa bebida hoje. E eu gostaria de passar aqui com vocês. Eu estou no site da Imprensa Nacional, aqui no site do governo. Aqui está uma página do Diário Oficial da União, no qual foi publicada essa instrução normativa. Eu andei procurando anteriormente, como eu já trabalhei com cerveja, eu já conheço a legislação pertinente às bebidas alcoólicas e à cerveja. E eu procurei no YouTube e até mesmo no Google ainda poucas informações sobre essas legislações, porque são recentes. Então, alguma coisa que eu possa estar falando aqui ainda pode estar ambíguo, ou mesmo eu não tenho total entendimento. Mas é interessante porque essa legislação ela padroniza a bebida, ela dá uma identidade exclusiva da bebida. Então, qualquer pessoa ou indústria que queira produzir o kombucha, ele vai ter que obedecer essa legislação. Isso legalmente. A gente sabe que de maneira caseira ou artesanal, a gente não tem limite, a gente não tem nada que impeça a gente de produzir a bebida, mas aqui quem pretende comercializar ou mesmo produzir de uma forma industrial, legalizada, tem que seguir essa instrução normativa. Então vamos lá. Aqui ele traz as definições de fruta, vegetal, extrato aquoso, esse artigo 2º. Eu vou dar uma passada bem breve nos artigos. E aí aqui no artigo 3º já fala a questão do vigor. E logo já vem aqui as definições que o kombucha deve atender esses parâmetros dessa instrução normativa. E aqui a definição de kombucha legalmente, que kombucha é a bebida fermentada obtida através da respiração aeróbia e fermentação anaeróbia do mosto obtido pela infusão ou extrato de Camellia sinensis e açúcares fermentado, né, no caso, por uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras microbiologicamente ativas, o SCUB. Aqui ele traz essa sigla para SCUB e aqui dá a definição do kombucha, que é a definição legal da bebida. E lógico, há classificações. Atualmente, depois da consulta pública, eu acredito que algumas pessoas, inclusive produtores já legalizados,
trouxeram mais informações. Então hoje a gente tem a classificação do kombucha sendo uma bebida alcoólica e não alcoólica. Então tem aqui, hoje a gente tem kombucha com aroma, a questão dela ser gaseificada ou não, e a questão de ser alcoólica, né, ter um teor alcoólico acima de 0,5% ou abaixo. Sendo que abaixo de 0,5% é considerado uma bebida não alcoólica. Acima desse 0,5% volume de álcool é uma bebida alcoólica. E aí essa informação tem que constar no rótulo. Aqui traz lá que o kombucha não alcoólica, com os ingredientes obrigatórios, pode ser designada como kombucha original, ou seja, que seria a pura. E aqui tem as informações sobre rotulagem, tem toda uma legislação. Eu não vou aqui entrar em detalhes na questão de rótulo. Futuramente eu pretendo fazer um rótulo fictício para minha bebida quando chegar, e aí eu abordarei essa questão dos rótulos, mas quem tiver alguma dúvida é só ler aqui, procurar essa instrução normativa kombucha, que é a instrução normativa 41 de 2019, que vai encontrar. O interessante aqui são os parâmetros analíticos, que eu gostaria de discuti-los. Então, isso aqui o kombucha vai ter que ter para poder se enquadrar como kombucha. Então, o pH mínimo é 2,5 e o máximo é 4,2. A graduação alcoólica, aqui a gente tem, seria 2, né? O kombucha sem álcool, que ele é até 0,5%, volume, e o acima disso, 0,6 até 8% de álcool, é kombucha com álcool. E, por exemplo, qual que é o impacto disso? Se eu produzir uma bebida fermentada com kombucha que tiver acima de 8% de álcool, por exemplo, 8,5%, por lei, ela não é kombucha. Então, isso é bom porque traz uma padronização para a bebida. Você já começa a ter uma identidade e os produtores vão ter que ficar dentro dessa faixa. Aqui tem a questão da acidez volátil, que é uma acidez medida quando a gente se destila o líquido e pega tudo que é volátil ali. No caso, a intenção aqui é ácido acético, que é produzido na fermentação. É uma maneira de dosar o quanto de ácido acético tem. Na anterior, aqui traz um volume de acidez mínima de 6%. Olha que já mudou bastante. Hoje, na portaria, traz uma acidez de 30 a 130 miliequivalente litro. Nota-se que essa quantidade é muito menor do que anteriormente. Esse valor de 6% é superior a de vinagre. O vinagre caseiro tem uma porcentagem ali em torno de, se eu não me engano, a porcentagem de álcool, de ácido acético dele é de 4%. E aqui antes estimava o mínimo de 6%, ou seja, teria mais ácido acético que o vinagre. E lógico, mudaram isso. Era acidez titulável, que é uma acidez total, e agora passou a ser uma acidez volátil, e lógico, os valores diminuíram porque espera-se que não seja um vinagre, e sim uma bebida. E a questão da carbonatação também, que hoje o kombucha pode ser adicionado CO2. A gente em casa utiliza a segunda fermentação, entre aspas, que não é uma segunda. A gente continua a fermentação na garrafa para a produção de gás e assim carbonatar a bebida, já que o gás produz e aumenta a pressão interna, e quando aumenta a pressão interna a gente dissolve o CO2 no líquido, ou seja, a gente carbonata o líquido. E também pode ser feita a carbonatação forçada, que é a adição de CO2 externo. Eu posso comprar um cilindro de CO2 e colocar num tanque a minha bebida e pressurizar o tanque a ponto de carbonatar a bebida. E é nesse caso aqui que traz a pressão de CO2, 1,1 a 3,9 atm de pressão. Aqui tem a questão da composição. Isso é muito interessante porque, por lei, o kombucha tem que ser preparado com água potável, aqui obedecendo essa portaria do Ministério da Saúde, de potabilidade de água, infusão ou extrato aquoso da Camellia sinensis e açúcares. Aqui ele não define qual açúcar. Isso é muito bacana porque a gente pode explorar uma gama de açúcares. E lógico, cultura simbiótica de leveduras, de bactérias e leveduras, que seria o SCOBY.
adequadas para fermentação alcoólica e acética. E lógico, garantindo a inocuidade à saúde humana, ou seja, não pode estar contaminado e não pode ter micro-organismos patógenos ali no meio. E aí aqui está falando que os micro-organismos do Scooby podem estar presentes na bebida final, sendo que é vedada a adição dos mesmos após o processo de fermentação. Ou seja, uma indústria não pode fermentar a bebida e depois ir lá e adicionar os micro-organismos. Os micro-organismos têm que ser originário do processo de fermentação. Não pode ter uma adição futura. Isso é muito bacana para evitar que algumas indústrias de bebidas tirem proveito disso, produzam uma bebida similar e depois adicione os micro-organismos e venda aquela bebida como kombucha. Isso garante, restringe os micro-organismos serem originários da fermentação. Esse item aqui é um item bem interessante que é bom a gente parar e dar uma lida e interpretada, imaginar como isso funciona. E aqui, lógico, que é autorizado o uso de processos tecnológicos adequados para a produção de kombucha, como pasteurização, filtração, ultracentrifugação, entre outros. Ou seja, pode ocorrer de o kombucha não ter os micro-organismos presentes devido a uma pasteurização ou uma microfiltração. Enfim, e por lei isso é autorizado. Ou seja, eu quero uma bebida extremamente transparente, sem turbidez. Uma filtração pode ser interessante. E nessa filtração pode-se remover os micro-organismos. Dá um acabamento à bebida. Entretanto, você retira propriedades interessantes dela. Para a indústria isso é muito importante, porque o visual do produto, a aparência, induz o consumidor a comprar ou não. Mas, pensando do lado de vista saudável, isso não é interessante. Tanto a pasteurização quanto a filtração, porque retira os micro-organismos e retira uma propriedade inerente da bebida que é cultuada milenarmente, ao longo do milênio, ou dos milênios, ou ao longo da história que a gente conhece o kombucha. E aqui traz mais algumas informações que pode ser adicionado fruta, vegetal, pode ser utilizado mel, melado e açúcares de origem vegetal, pode ser adicionado gás carbônico, pode ser adicionado fibra, vitaminas, sais minerais e nutrientes, por lei pode ser adicionado. Só que essa adição só pode ir na kombucha não alcoólica. Na kombucha alcoólica você não pode adicionar fibras, vitaminas e sais minerais e nutrientes, que é uma bebida alcoólica. E lógico, aqui abre uma questão complicada. Esse item, novos ingredientes aprovados pela Anvisa, ou seja, ingredientes que não fazem mal para o micro-organismo, que a Anvisa não identifica que faria mal para a gente, mas abre um preceito para ingredientes quaisquer. Inclusive aqui no item 5.2.10, a questão dos aromatizantes naturais e corantes que podem ser adicionados, mas talvez esses novos ingredientes pode cair alguma coisa artificial aqui no meio, e isso não me agrada muito, mas por lei é permitido. E aqui no 5.3, coadjuvantes de tecnologia também pode ser utilizado, ou seja, goma xantana, anti-espumante e N outras coisas, esse item permite que utilize. Então, do nada, você pode estar tomando ou comprando uma bebida no futuro que ela contém algum aditivo químico ali que você não deseja. Aqui tem algumas proibições, eu não vou entrar em detalhe nessas proibições, mas principalmente a questão de contaminantes microbiológicos, que tem uma concentração limite que não pode passar disso, resíduo de agrotóxico, a questão de contaminante orgânico e inorgânico. Recentemente aqui em Minas teve uma contaminação de uma cervejaria com um contaminante orgânico, então isso é interessante ressaltar. E aqui ingredientes não permitidos pela Anvisa, enfim, essas proibições. Talvez da última, a mais impactante, é a questão da embalagem. Não pode ser utilizado embalagem do tipo conta-gotas, spray, ampolas ou nada que remetem ao meio farmacêutico ou meio terapêutico. Isso é bem interessante. Inclusive, aqui numa outra página, ainda sobre as notícias do mapa, tem aqui tem algumas perguntas, né? Mas tem alguma com relação à rotulagem. Na rotulagem não pode
ter qualquer frase de impacto como benefício à saúde ou bebida probiótica, essas coisas. Eles deram uma limitada nisso. Eu vou, inclusive, até voltar aqui na rotulagem e aqui, onde tem esse... no rótulo do kombucha fica proibido tais expressões como artesanal, caseira, familiar, bebida viva, bebida probiótica, bebida milenar, elixir, energizante, revigorante. Esses termos, essa legislação proíbe o uso no rótulo, não pode conter. Então toda essa propaganda de bebida probiótica, bebida viva, vai acabar devido a essa legislação. A gente sabe que é uma bebida viva, entretanto, se for olhar do lado industrial e comercial, e até mesmo da questão de não lesar o cliente, e a Anvisa também começa a controlar isso, a gente não pode mais ter esses termos. Então, o kombucha vai ser kombucha, não vai ter a questão de escala, seja ele produzido industrialmente ou artesanalmente ou caseiro, vai ser kombucha. O rótulo não pode, por lei, trazer essa questão do artesanal, do caseiro, de ser feito familiar. Então isso está aqui na rotulagem. Em breve eu pretendo falar só sobre a rotulagem, quando eu for criar um rótulo fictício, depois que o meu kombucha chegar, como eu já disse anteriormente. E aqui, essa página do mapa é bem interessante, porque traz aqui um resumão dessa instrução normativa 41, e inclusive direciona a gente... Tem aqui a questão das análises laboratoriais, que é uma área minha de interesse, que eu tenho conhecimento nessa parte de laboratorial e análise, porque eu já trabalhei com isso, já tenho experiência, que direciona a gente para o site do mapa, e abrindo aqui o site do mapa, eles vão nos direcionar para a página do Ministério, no qual tem as metodologias para a gente fazer essas análises. Então, quem trabalha em laboratório ou quem pretende realizar essas análises, aqui tem toda a metodologia de como eu faço a minha análise numa bancada e dos resultados, como eu chego nos resultados da análise da bebida. Isso é bem interessante, futuramente eu mostrarei e talvez tentarei fazer alguma análise para mostrar como é feito e o resultado que eu obtive. Então é isso, eu acho que esse vídeo ficou um pouco extenso, bastante conteúdo, bastante informação, mas que eu acho que deve ser falado a todo mundo que pretende conhecer mais ou tem interesse sobre a bebida kombucha.